você como jornalista e como torcedor palmeirense. Eu quero que você fale uma lembrança de um jogo, no caso 2 jogos importantes, um analisando como jornalista da importância do título do Palmeiras e uma como torcedor, tipo momento torcida em um jogos importantes. Primeiro eu vou falar do ponto de vista de torcedor. Um dos jogos decisivos. O Polonês ele tem jogos bem emblemáticos no clube, principalmente nos clássicos. Ele é um jogador que crescia muito nos clássicos, era um tipo de jogo que até o tipo de futebol dele fazia a diferença e se destacava contra os nossos principais rivais. Mas decisivamente, a partida que ele de fato marca e que é decisiva para que o clube pudesse continuar sonhando com a conquista da Copa Libertadores em 1999 foi justamente na partida contra o Cerro Porteño no estádio Palestra Itália, uma virada por 2-1, o Palmeiras começou atrás no placar, empatou e depois com um gol dele a gente conseguiu se classificar em segundo lugar no grupo e avançar para as fases de mata-mata e que fizesse com que a gente pudesse sonhar com uma conquista, que é o que aconteceu no ano de 99. Né? Para outros, acho que possivelmente tem outras partidas, tem clássicos, né, que ele decidiu contra o Corinthians 3-0, 4-1, grandes jogos, né, que ele sempre se impunha contra os nossos principais rivais, mas efetivamente, do ponto de vista de um jogo que marca, para mim, como torcedor, pela angústia de que praticamente se a gente empatasse ou perdesse, a gente estaria eliminado daquela competição, né? Então esse jogo pode ser, mesmo que seja um jogo de fase, para muitos não tem uma marca, mas eu vivi isso no estádio, foi uma quarta-feira à noite, né? Uma angústia ali no Palestra Itália para que as coisas acontecessem e de fato ele fez uma partida mágica, como quase todas as partidas que ele fez com a camisa do Palmeiras. Ele era um jogador muito regular. A passagem do Paulo Nunes ela é uma passagem relativamente curta na história do Palmeiras, né, 98, 99, mas ela é emblemática. Ele marca uma quantidade de gols muito grande para um jogador que fica esse curto período. Ele tem conquistas emblemáticas, né, Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana, Mercosul e Copa Libertadores num momento mágico da história do clube, né, naquele final dos anos 90. Então, esse jogo para mim ele é emblemático do ponto de vista de que sim, a gente poderia ter uma chance melhor naquela competição e foi o que aconteceu, né, para nossa alegria, com o desfecho do time sendo campeão, fase a fase. A própria partida já na sequência dos confrontos contra o Vasco da Gama, em São Januário principalmente, o 4-2, o que ele, o Alex e o Arce jogaram naquela partida. Eu estava em São Januário, acompanhei toda aquela campanha. Foi algo assim que é inesquecível do ponto de vista do torcedor, do ponto de vista, enfim, de que um jogador pudesse representar tecnicamente para aquela equipe. Foram fatores de desequilíbrio contra uma equipe que era a atual campeã sul-americana. Então são jogos históricos que a gente rememora, relembra. Talvez do ponto de vista jornalístico, voltando um pouco para trás, um jogo que ele também é decisivo, que é a final da Copa do Brasil de 98, no segundo jogo principalmente, né? É um gol dele logo no início da partida, uma jogada na lateral direita e ele finaliza pro gol, e depois o gol improvável do Oséias, né? Aliás, falar de Paulo Nunes é falar de Oséias na passagem de Palmeiras. Os dois se completaram de uma maneira mágica, né? O Oséias é um jogador de mais presença de área, mais forte fisicamente, mas o Paulo Nunes é um jogador mais irracível de habilidade. Quer dizer, então, do ponto de vista jornalístico, acho que aquela partida da decisão do Cruzeiro no Morumbi, a segunda partida da final da Copa do Brasil, é uma partida que mostra toda a qualidade do Paulo Nunes
na sua passagem de Palmeiras como jogador que se esperava, né? No seu primeiro ano, né? Sua primeira grande decisão, ele sendo o jogador decisivo da partida, fazendo o gol em final, conquistando o título, né? Enfim, tendo uma importância tática naquele jogo importantíssimo. O Cruzeiro era um time muito qualificado, principalmente no setor em que ele atuava, do lado esquerdo, e ele fez toda a diferença. O Palmeiras, principalmente naquela partida em especial, contou com a ausência do Arce, que era uma dupla de lado direito do Palmeiras que era mortal, né? O Arce desfalcou a equipe naquela partida, o Neném substituiu, fez a jogada que originou o gol do Paulo, que entra com muito oportunismo. Então, quer dizer, já no primeiro ano dele, ele se afirmando, né, com carinho, criando empatia com o torcedor e decisivo no momento em que o clube e os companheiros dele imputavam a ele o jogador mais importante ali daquele meio ofensivo do Palmeiras naquela grande decisão, naqueles grandes embates contra o Cruzeiro. Então são algumas memórias, são várias, né? Os clássicos não precisa nem falar, a forma como ele conseguia contagiar não só com a bola nos pés, mas acho que ele tinha um fator psicológico muito importante de desestabilizar os adversários com a maneira que ele tinha, né? De personalidade, de jeito, enfim, a característica dele era uma característica que incomodava muito o adversário e ao torcedor do Palmeiras passava muita confiança. A gente sabia que dali sairia uma boa jogada, sairia uma jogada decisiva, o 1 contra 1 dele, quando ele partia para frente, a finalização, quer dizer, um jogador muito completo.